uma iniciativa IPTV. Estúdio CBN. 2h47, Estúdio CBN de volta, e hoje, 7 de abril, é Dia Nacional de Combate ao Bullying e também à Violência na Escola. No ano passado, os casos de bullying em instituições de ensino aumentaram 67% em relação ao ano anterior, 2023, isso segundo o Ministério dos Direitos Humanos. É um problema de saúde pública no país, no mundo, e precisa ser debatido. Aqui em Campinas, a Secretaria Municipal de Educação conta com uma iniciativa chamada Círculos de Construção de Paz. Essa ação consiste em reunir alunos, incluindo as vítimas de agressões e também os agressores, se necessário, e os educadores, em uma roda de conversa em um espaço seguro para trabalhar questões como respeito, inclusão, empatia e também comunicação não violenta. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Mário Marcelo Ramos. Ele é coordenador de prevenção e enfrentamento ao bullying. Primeiramente, muito boa tarde para você, Marcelo. Obrigada pela disponibilidade, por conversar aqui com a gente na CBN. Thalita, boa tarde. Eu que agradeço você, a toda a equipe da CBN, por esse espaço importante da gente falar de um assunto tão importante e necessário, não só na atualidade, mas em todo o nosso contexto do dia a dia. Obrigada, Mário. E para a gente contextualizar primeiro esse assunto, eu queria que você me pontuasse, acho que primeiramente, para o pessoal também que nos acompanha, né, que são pais, que são responsáveis por crianças e adolescentes que estão nas escolas, quais são aí os sinais mais comuns de que uma criança ou até mesmo um adolescente que está sendo vítima de bullying? Quais são os primeiros sinais que os pais responsáveis, enfim, familiares, devem se atentar para a gente começar a esse assunto, né, hoje, dia aí de enfrentamento? Os sinais mais comuns que a gente pede para que as pessoas tentem identificar, não só os pais, mas educadores e todos os adultos que puderem estar na linha de frente contribuindo para esse debate, são tristeza, irritabilidade, falta de vontade ou medo de ir para a escola, faltas frequentes na escola, queda de rendimento na escola também, isolamento ou poucas amizades, irritabilidade um pouco mais forte e perda de apetite e insônia. Então, geralmente, as crianças e os adolescentes que estão sofrendo algum tipo de violência, eles têm uma dificuldade de relatar isso para os seus pais, né? E geralmente eles ficam mais isolados, geralmente ficam mais tristes, ficam irritados, não querem fazer algo que gostaria de fazer. Então, esses são alguns dos principais sinais que não só os educadores, mas todo mundo tem que ficar atento e aí a gente começar a reagir de maneira rápida com as nossas crianças e adolescentes. E quando o caso é o contrário, né? Quando ali o filho, enfim, a criança ou adolescente é o agressor, é um caso mais delicado, é mais difícil de trazer essa identificação, realmente é aquele diálogo dentro de casa, qual que é a orientação? Então, o independente, Thalita, de ser o agressor, a vítima, quando a gente fala de prevenção e combate ao bullying, você tem 3 perfis, né? Você tem o agressor, você tem a vítima e você tem o espectador, que são os espectadores. Hoje, como a gente tem a tecnologia, as redes sociais, os espectadores têm aumentado frequentemente. Um dos principais problemas é o cyberbullying, inclusive depois a gente pode falar um pouco sobre a nova lei 14.811, que fala sobre isso especificamente. Então, é grave os 3 perfis. É grave o agressor, é grave a vítima e é grave o espectador. O agressor, geralmente, ele se propaga como valentão, aquele menino ou aquela menina que quer mostrar que coordena um grupo, que faz parte de um processo que ele quer estar na linha de frente. Mas é importante quem está nos ouvindo entender que o agressor, em algum momento, ele foi também vítima e que esse agressor, por mais que a sociedade tenha dificuldade de tratar e lidar com ele achando que ele tem que ser punido, que ele tem que, enfim, a gente entende que ele tem que ser responsabilizado, que ele tem que ser corresponsabilizado e entender que ele também foi vítima em algum momento. Então, ele precisa também de escuta, de acolhimento. A gente vai mudar essa situação se a gente olhar trabalhando a questão do diálogo com os 3 perfis. Você falou, né, agora há pouquinho sobre o cyberbullying. Essas tecnologias, as redes sociais acabam impactando também nessa situação? Muito, muito, sem sombra de dúvidas. Eu acho que, recentemente, eu vou falar que os ouvintes da CBN vão identificar o que eu estou falando, a série adolescência, né?
Mas antes da série Adolescência, tem uma série de outros documentários, curta-metragem que tem passado e que tem ilustrado bastante a gravidade do cyberbullying, porque o bullying ele acontece em um determinado período com uma certa frequência. O cyberbullying ele acontece praticamente 24 horas por dia, né? Então, as pessoas que propagam um meme, alguma brincadeirinha na rede social, você está propagando a violência. Então, ele é, sem sombra de dúvida, muito mais grave do que o bullying. E as redes sociais, elas contribuem fundamentalmente para isso. Existem, inclusive, 2 livros recentemente que foram escritos, que eu sugiro aqui nessa entrevista na CBN, que quem é psicólogo, educador, pai, mãe, qualquer cidadão leia. Um é A Geração do Quarto e o outro é A Geração Ansiosa, do psicólogo Jon Stewart, que fala muito disso. Ou seja, essa tecnologia tem, ao mesmo tempo, que possibilitado a gente estar perto de pessoas que, às vezes, a gente que estão distante, que a gente não conseguiria falar, e, ao mesmo tempo, a gente está distante de pessoas que estão tão perto. E o livro A Geração do Quarto fala bastante sobre isso. Então, como que a gente se aproxima? Por que essa geração está tanto dentro do quarto, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Eu sempre digo que criança e adolescente, eles não são a doença, eles são o sintoma de uma sociedade estruturalmente violenta. Então, é importante pensar, né, como que a gente tem construído as relações com os nossos filhos. Elas têm sido de diálogo, de aproximação, a gente tem aberto espaço, porque a tecnologia tem tomado esse espaço, ou seja, não se troca afeto por tablet ou celular, afeto é afeto. Mário, boa tarde, é o André aqui. Até em cima disso que você acabou de falar, né? Hoje em dia a gente discute muito do enfrentamento ao bullying, mas o que você acabou de falar passa muito também por essa questão da prevenção, né? Que é um passo anterior a essa questão do enfrentamento, né? Como a gente, como pais, né, os próprios responsáveis pelas crianças e adolescentes podem trabalhar essa prevenção, uma prevenção que gerações passadas, adolescentes viviam nas ruas, então o problema estava muitas vezes da porta para fora, e hoje muitas vezes o problema está da porta para dentro, ou pelo menos onde se começa, né, quando a gente trata aí do cyberbullying. Como que você aconselha, né, pais e também responsáveis nesse diálogo, né, em uma família muitas vezes cada vez mais corrida, em que os pais trabalham ao longo de dias, muitas vezes em turnos, malemar convive com os filhos, né, e vai terceirizando essa questão para a escola? Então, primeiro é importante entender, André, obrigado pela pergunta, que assim, o bullying sempre existiu e o bullying é uma violência. O bullying não é mal entendido, não é brincadeira, não é zoação, não é provocação, não é piada, não é implicância, não é mimimi, né? O bullying não é coisa de criança, porque a gente vê muito essa narrativa sendo produzida no dia a dia. O bullying é uma violência de uma das mais graves. No começo da reportagem, a Thalita falou aqui no aumento de 60% dos casos de 2024 para 2025. O ano passado foram mais de 130, 140 mil casos registrados pelo cartório notorial. E a melhor maneira da gente ter conversas difíceis com os nossos filhos, de maneira saudável, é usando a empatia. Então, como que eu se eu já tenho espaço de diálogo, como que eu mantenho esse espaço de diálogo? Mas o espaço de diálogo que eu possa, de fato, escutar essa criança, escutar esse adolescente. Não chamar ele para dar conselho, para trazer um monte de regras, para questionar, para julgar, para apontar o dedo, para rotular. É de perguntar, de coisas que podem parecer simples, de falar não só como é que foi seu dia, mas, filho, você quer falar sobre tal assunto? A mamãe e o papai estão aqui para te escutar, para te ouvir. E quando falar de escutar, é escutar mesmo, escutar os sentimentos, validar os sentimentos dessa criança, se concentrar, né, para que essa criança consiga entender que ela está sendo apoiada, não minimizar os sentimentos da criança. Isso aí é coisa de criança, isso é brincadeira, isso aí passa. Não, é validar, evitar fazer críticas, certificar de que a criança saiba que ela não é culpada, então não colocar a culpa. Eu te avisei, eu falei para você fazer isso. Então, quem já tem um espaço de diálogo em que as crianças possam ser escutadas, validadas, sem que a gente queira moldar as crianças ao nosso bel prazer, ao nosso sentido, aquilo que nós acreditamos, mas é de fato criar um espaço para que elas possam ser ouvidas. Se já existe, amplie esse espaço de diálogo, ou seja, o diálogo é fundamental. E para finalizar essa parte, eu queria usar até uma fala do Rubem Alves, que ele diz: nós temos muito curso de escutatória, de oratória, nós precisamos de espaços de escutatória. Então, como é que eu amplio os espaços de escuta? Porque se a gente consegue escutar, as crianças conseguem ter um espaço de conexão, de confiança com as famílias, que não tem, a gente consegue minimizar o problema e construir relações humanas mais saudáveis e mais humanizadas.
E a gente falando um pouquinho sobre essa questão do ambiente seguro, ambiente acolhedor, a Prefeitura aqui de Campinas tem uma iniciativa, né, de círculos de construção de paz. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem nos acompanha como é que funciona esse projeto de vocês. Então, a Secretaria Municipal de Educação, já há 13 anos, ela vem trabalhando de maneira estruturada com diversas ações. A Secretaria trabalha numa frente de produção de materiais educativos. No ano passado nós lançamos Bullying é Violência, 5 maneiras de enfrentamento do bullying, tem cartão vermelho para o bullying, uma cartilha que fala sobre o que é o bullying baseado na Lei 13.185, entre outras ações. Mas os círculos, sem sombra de dúvida, é a ação mais importante. Por quê? Porque a gente constrói espaços de maneira permanente. O que são esses círculos? Os círculos são espaços seguros, de maneira intencional, permanente, que acontece nas escolas com os alunos, com professores, com equipe gestora, e também a gente tem realizado com os pais, aonde essas crianças possam falar das suas angústias, das suas dores, dos seus sentimentos. O círculo é uma metodologia estruturada, onde a gente faz check-in, por exemplo, como que você está chegando, como é que está o seu dia hoje, e aí se tem algum tema específico, como o caso de bullying, a gente vai falar desse tema especificamente e falar quais sentimentos essa violência causa no adolescente que sofreu, mas de uma maneira segura, sem que o outro se sinta ameaçado e que ele possa falar, mas principalmente entender os impactos dessas violências que ele tem causado no seu coleguinha. Então a gente usa esse espaço circular, que é uma dinâmica de formato circular, que é diferente da roda de conversa. A gente também tem a ação da roda de conversa, que a gente discute temas importantes, né, como violência doméstica, racismo, homofobia, xenofobia, violência de gênero, mas o círculo é um espaço permanente, estruturado, onde a gente estrutura um roteiro que vai dialogar com as necessidades e com os sentimentos dessas crianças no dia a dia, no cotidiano da escola, para que eles possam ter espaço de fala e, ao mesmo tempo, escutar seu coleguinha das suas necessidades, dos seus sentimentos. E isso tem sido muito bom, porque eles falam assim, professor, aqui a gente pode ser a gente pode falar das nossas dores, das nossas angústias, e a gente não é julgado. Então, no círculo, a gente faz combinados, por exemplo, falar em primeira pessoa, fale de você, né? Cuidar do tempo. Quando o outro coleguinha tiver com o objeto da palavra, você vai escutar, tentar desenvolver a escuta, porque o principal problema é a gente aprender a escutar. E o círculo, ele permite, entre muitas coisas, essa escuta mais empática, mais ativa, mais qualificada. Tá certo, Mário. Primeiramente, mais uma vez, queria agradecer a você aqui, a sua disponibilidade aqui no Estúdio CBN para falar, né, sobre esse assunto tão importante hoje, não só hoje, mas como também de debater também ao longo do ano, né? Eu que agradeço, Thalita, você e o André, o espaço que a CBN tem dado, parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito. Ano passado a gente dialogou, e deixar um recadinho para que os pais conversem com seus filhos, mas mais do que isso, escutem os seus filhos sem nenhum tipo de julgamento. Se a gente conseguir dar esse passo importante, que é criar um espaço qualificado de escuta, sem sombra de dúvida a gente vai ter o nosso filho mais próximo da gente, e mesmo quando ele cometer alguma violência ou sofrer alguma violência, a gente vai saber como lidar, porque a gente está escutando e entendendo os seus sentimentos e as suas necessidades. Obrigado mais uma vez e estou à disposição. Tá certo, Mário. Mário Marcelo Ramos, coordenador de prevenção e enfrentamento ao bullying. Repórter CBN.